Oi, bem-vindos ao AP Live. Esse daqui é o apartamento mais cinza que eu já projetei no escritório. Vocês vão ver o porquê. Desde piso, marcenaria, tudo em tons cinzas. Nesse apartamento, nós projetamos muitas coisas diferentes que foram exclusivas para cá. E começamos por essa mesa aqui. Essa mesa é um tampo feito em marcenaria, MDF mesmo, e nós fizemos esse recorte com vidro. Bem no meio dela, ele tem essa forma um pouco triangular, mas ele não é simétrico. E o mesmo desenho do tampo foi rebatido aqui na parede. Então ele forma um painel e é o contexto desse espaço de jantar. O pendente é super diferente também, é bem moderno, né? Ele é todo articulado, a gente consegue fazer a movimentação aqui de todas as lâmpadas. Ela acho que é LED, né? Tô com a mão aqui, não esquenta nada. E ele faz essa composição de um elemento totalmente diferente para cá. Uma outra coisa que nós fizemos aqui, que é bem legal, e na maioria dos apartamentos a gente tenta fazer isso, é mexer com a porta de entrada. Quando a gente fala de apartamento, o lado do hall externo ele não pode ser mexido, ele tem que ser mantido dentro do padrão. E aqui nós revestimos a porta fazendo esse painel. Você vê que eu não tenho aquela partezinha da guarnição? Nós criamos uma espécie de bandeira que aí vai de piso até o teto, sem emenda, e folhamos a porta por dentro nesse MDF cinza, que vocês vão ver que ele acompanha boa parte do apartamento. Rodapé aqui também nós optamos por um rodapé escuro, ele é um rodapé preto. As tomadas e os interruptores também são tudo touch em vidro preto. Todos esses pequenos detalhes vão fazendo muita diferença na composição geral do apartamento. Aqui ao meu lado eu tenho o lavabo e no lavabo nós fizemos a mesma coisa com a porta. Tiramos aquela porta convencional, fizemos uma porta painel que ela sobe a bandeira até a viga lá, até a laje. Então ela fica uma porta que nós chamamos de porta mimetizada. Essa porta ela não tem relevo, ela fica nivelada a parte do batente guarnição com a própria porta, fazendo um painel único. Agora eu vou mostrar para vocês esse lavabo. E, sinceramente, é um dos lavabos que eu mais amo, que nós projetamos aqui no escritório, que eu acho ele muito lindo e muito moderno. Para esse lavabo, foi pensado num projeto que fosse moderno e que tivesse um pouquinho de serralheria, vamos dizer assim. Então, o que foi feito aqui? Usamos o mesmo piso, ele é um calacata, esse é um porcelanato italiano, ele pega o chão e sobe aqui toda essa parede. Nas paredes laterais, nós temos pintura e uma arandela que joga iluminação para cima e para baixo. Mas o charme geral tá para essa parede aqui, porque nós fizemos esse detalhe de serralheria, que vocês só vão ver aqui nesse apartamento, ele tem algumas funções, né? Essa parte aqui, ela serve para a gente colocar a toalha também, e a parte de saboneteira, ela foi apoiada exatamente aqui. Então, consigo colocar a saboneteira aqui. O desenho da cuba também é diferente. É uma cuba esculpida, ela foi feita no preto São Gabriel, mas é um esculpido diferente. Nós fizemos como se fosse uma bancada normal, mais a cuba de apoio que desce essa saia até embaixo. Olha que lindo! E ele fica em balanço. Lógico que a parte interna nós fizemos com tampo removível da pedra, mas ele tem todo esse desenho. A parte de manutenção dessa cuba é lá atrás, né? E nós fizemos também uma caixa. Essa caixa é em mármore e ela é removível, tá? Ela não é fixa, que é essa parte aqui do fundo. Ela não é fixa, é uma parte que você consegue remover para fazer alguma manutenção se precisar. Mas o desenho da cuba em si, com essa saia em balanço, traz um ar de muita sofisticação e modernidade para esse lavabo. Todos os espaços aqui são integrados. Nós removemos paredes, né, que separavam sala de cozinha, varanda de sala, e também fizemos uma ampliação aqui, porque eram 3 dormitórios originalmente na planta, e nós usamos parte desse terceiro dormitório para ampliar a nossa área de sala. Mas lembra que eu falei que a gente tem alguns detalhes super especiais nesse apartamento? Essas arandelas que vocês estão vendo aí foram projetadas para cá. Ela é como se fosse um perfil mesmo, só que ela traz uma iluminação indireta aqui. Então ela faz como se fosse um L aqui nessa parede, ela abraça com essa iluminação que vai formando um degrauzinho, né? Então faz a iluminação para a parte da sala de jantar e para a parte da sala de estar. Continuando aqui a nossa integração,
foi pensado também na questão das portas. Nós não queríamos que as portas aqui fossem portas convencionais. Originalmente, a porta do banheiro social entrava aqui, né? Eram 3 quartos, então tinha um banheiro social. Nós transformamos em suíte. Então fechamos essa porta, virou parede aqui, e as portas que dão acesso para os quartos, nós também fizemos o painel piso-teto com a porta mimetizada. Olha isso! Você não diz que isso daqui é porta de dormitórios, mas é. Para trazer a sensação de leveza e continuidade para o ambiente, nós quisemos trazer um painel de TV diferente, né? E o que tem de tão diferente aqui? Nós trabalhamos um revestimento que ele tem essa sensação de 3D, mas ele é um cimentício, só que são placas bem grandes. Nesse sentido também que forma um pouquinho de triângulo, que lembra aquele desenho que eu coloquei na mesa, só que a grande diferença tá no vidro da televisão. O painel da TV não é um painel de marcenaria convencional. Esse daqui é um vidro diferente, é um vidro extra clear. É aquele vidro que é totalmente transparente. Ele não tem aquele fundo verde. E a nossa intenção foi que esse painel, que é um vidro, tivesse a sensação de leveza, como se ele estivesse totalmente em balanço. Então, você olhando de frente aqui, você fala, nossa, essa TV está meio que flutuando, e foi realmente essa a nossa intenção. Nós fizemos toda a conexão dessa TV através deste painel aqui, que pega essa lateral. Então, toda essa elétrica, toda essa infra, ela passa aqui por trás desse painel e conecta lá na TV. Na parte de baixo do home, que é onde ficam os nossos equipamentos, nós usamos os 3 elementos, que é o vidro extra clear, o MDF no cinza e também no branco. E aí ele faz um desenho que ele transpassa toda essa parte superior e ele chega aqui na lateral fazendo um L também, criando uma espécie de um pequeno balanço, de um pequeno vão. Seguimos com a base dessa marcenaria até embaixo de uma forma muito leve e colocamos o spot de iluminação, que ela dá aquela sensação de indireta, porque é um spotzinho que ilumina de baixo para cima. Então ele ilumina os objetos e ilumina também esse painel diferente que nós colocamos no revestimento cimentício. Esse sofá também é um elemento exclusivo, porque ele foi desenhado para esse cliente. Quando nós pensamos em um sofá que pudesse atender ali a necessidade de funcionar como um home, de ser extensível e de ser confortável, mas também dar uma cara de living, nós chegamos nesse desenho de sofá. Então foi uma peça sob medida e todo o desenho foi feito especificamente para cá. Você repara que ele tem um braço aqui desse lado, mas ele é baixo e um pouco mais fino. A gente estende ele como um todo, que vem nessa área que funciona como um grande puff, e nós temos esses encostos aqui na parte de trás. E o que é legal desse encosto é que ele não fica baixinho assim o tempo todo, ele tá baixo, que traz a nossa sensação de living, mas a gente consegue fazer a regulagem de altura dele. Então ele pode ficar assim, ele pode ficar assim, ou ele pode ficar mais retinho. Então foi pensado em todos os detalhes para que o sofá atendesse à necessidade tanto de conforto quanto estética do apartamento. Como o nosso sofá ele é um pouco mais baixinho, que é um sofá projetado especialmente para cá, nós queríamos também ter um aparador. E para isso precisamos projetar esse aparador. E ele lembra muito o desenho que nós fizemos na parte do home. Ele tem a caixa em vidro, a base de apoio e ele faz um L do desenho, que essa parte em madeira também fica toda em balanço. São detalhes projetuais que vão conectando o projeto como um todo. Continuando aqui na sala, né? É todo integrado, mas estamos no ambiente de sala. Nós chegamos na varanda, que agora faz parte da nossa sala, afinal de contas, nós integramos todo esse espaço. Qual foi a ideia? Que ficasse clean, mas que se ele quisesse fazer um churrasco, alguma coisa, ele tivesse um espaço para isso. Então nós projetamos a parte que seria a churrasqueira dessa forma. Ele é muito discreto, ele é praticamente todo em cinza, a gente só usou alguns detalhes no azul marinho e vocês vão ver que o desenho desse projeto ele é muito limpo, ele é muito linear, tá? Não existem tantos detalhes. Toda essa bancada, que é em pedra, é no quartzo clean, cinza clean. Nós optamos por não colocar revestimento. Então a ideia foi subir a mesma pedra, o mesmo mármore que nós usamos na bancada, nas laterais e no fundo. Isso traz uma sensação de leveza e também facilita o uso no dia a dia,
porque nós não temos os rejuntes. Então ajuda muito na questão de acumular gordura, todas essas coisas, porque aqui nós temos a churrasqueira elétrica. Essa churrasqueira, ela funciona, ele diz que ela funciona como uma churrasqueira convencional, que é muito bom, mas ela funciona com água na parte de baixo e tem toda a parte elétrica. Mas quando a gente fala de churrasco, inevitavelmente tem os respingos, e ter essa pedra aqui facilita muito todo esse uso. Criamos essa bancadinha também de apoio para corte de carne, né? A ideia não era que tivesse uma mesa aqui, mas para apoiar ali o que tirou da churrasqueira, ela tem rodinhas também, então tem a possibilidade de repente, a gente montou aqui toda a parte de churrasco, tudo tá pronto, vou levar até perto da mesa de jantar, vou levar até perto do balcão da cozinha, então a gente cria essa possibilidade aqui. Acredito que é um uso um pouco diferente das churrasqueiras convencionais, que o pessoal gosta de mesão, mas ela funciona muito bem para os moradores aqui do apartamento. Um detalhe bem legal aqui dessa marcenaria é que nós seguimos um painel contínuo. Ele vem toda essa parte aqui de cima e ele abraça o pilar e vem até a lateral aqui, que é o nosso espaço aberto da cozinha. Fica bonito, né? Isso traz bastante integração. Agora eu vou mostrar o outro lado dessa varanda, porque quando a gente fala de varanda integrada num apartamento de 90 metros, normalmente eu tenho a caixa da condensadora. Então a gente usa aquele recurso de esconder a caixa da condensadora com um aquário de vidro e esconder o aquário de vidro com uma marcenaria. E acaba que essa marcenaria, ela serve de apoio e funciona também como um aparador decorativo. E aqui, na ideia de integração, o que nós fizemos? Aqui eu tenho a caixa da condensadora, eu tenho algumas infras que passam lá por trás, mas lembra que eu falei que eu mexi aqui na planta? Que eu usei um pedaço do que seria o terceiro quarto para a sala? Então eu criei um espaço aqui, eu tenho uma boa profundidade, então nós fizemos um armário piso-teto, essas portas são ripadinhas, foi feita em laca, e aí ela conecta toda a infra que eu subi da TV, aqui por trás passa a infra de ar-condicionado, e eu tenho todos esses armários que são super funcionais. Então, o que nós temos? Espaço de armazenamento, tanto nesse daqui, como no de baixo, em toda essa parte que vai piso-teto. Legal, né? Um uso para um espaço que de repente seria só algo decorativo, nós criamos toda essa base aqui, essa estrutura de armário. Nossos ambientes integrados, saio da varanda, já chego na sala que integra com a cozinha. Nós trabalhamos todas as bancadas aqui da área aberta no quartzo cinza clean. Essa bancada, uma curiosidade, é que ela tem quase 5 metros e essa bancada não tem emenda. Ela foi içada para que chegasse aqui no apartamento sem nenhum recorte, imagina, né? Essa parte do balcão, aqui nós temos a adega, mais a gavetinha de apoio. Tem essa área que serve de apoio aqui para café, enfim, para bebida. E nós temos algumas coisas que também são diferentes. A bancada de apoio para refeições rápidas foi feita na serralheria com um vidro de apoio para trazer essa sensação de transparência. Nós temos as prateleiras em serralheria também com vidro, sempre pensando em trazer a sensação de transparência. E algumas coisas que são bem sofisticadas de forma geral aqui. A nossa bancada sem emenda recebeu alguns recortes, lógico, mas para que a gente pudesse receber o cooktop, que é um cooktop de indução. Temos essa coifa maravilhosa aqui, que é uma coifa de bancada. O legal dessa coifa é que ela fica totalmente escondidinha aqui. E a gente aciona, é tudo touch, e ela sobe. E ela é feita no mesmo vidro, no mesmo acabamento que temos do cooktop também. Então traz uma linha muito elegante, sofisticada para nossa bancada. E ela faz um barulhinho, tá? Por quê? Porque ela realmente funciona, essa coifa, é muito legal. Vou deixar ela acionar aqui toda, depois eu volto e desligo ela para vocês verem. Nós temos aqui a calha seca, que é um recorte na marmoraria para receber peças e coisas que nos auxiliem na cocção. Então tem um espaço de tempero, um espaço para colocar outras coisinhas, um espaço de faca. Então ele é cheio de acessórios. Aqui nós temos as tomadas também. Então preciso ligar algum eletrodoméstico aqui na bancada, eu tenho a tomada. O espaço do porta-temperos. Mais 2 apoios aqui que podem ser para talheres. E aqui nós temos o apoio do papel toalha. Então, imagina o tanto de funcionalidade e de praticidade que se ganha no dia a dia aqui.
Para desligar a coifa, é só a gente acionar o botãozinho aqui que ela vai descer. Ela vai desligar e aí ela vai começar a descer. Chega lá, fica totalmente nivelada com a bancada. Legal, né? Eu falo que essa coifa parece um robozinho. Ela é muito linda. Nós temos uma bancada com uma boa profundidade. Temos toda a estrutura da questão da coifa, mas ganhamos armários. Temos muitos armários aqui. São grandes gavetões que aí servem para guardar tudo, panela, potes, tudo. E nós temos um gavetão legal aqui que... Cadê a gaveta de talheres? Ela está oculta. Olha que legal. Talheres grandes, menores, né? E ela serve aqui para toda a bancada. Toda boa cozinha precisa ter um pouco mais de armário. É lógico que pro lado de cá, tiramos o fogão daqui. Tá tudo aqui na ilha, então temos uma bancada boa de pia e bastante armário. A ideia foi criar um bloco de armário, vocês estão vendo que ele é num cinza escuro, e nós fizemos alguns detalhes. A parte da frente, que seria o puxador, ela tá no azul marinho e nós colocamos uma fita de LED, né? Ela traz uma iluminaçãozinha. Quando você olha de lá, você vê que tem um detalhe iluminado e um tom diferente, que realmente foi intencional, que nós trouxemos um pouquinho de azul para cá. Utilizamos aqui o conceito de torre, então o forno e o micro-ondas, eles ficam aqui em conjuntos, alinhados, embaixo mais gaveta de apoio, aqui um nicho que também é funcional de forma geral, toda a parte de armário de baixo, de gavetões, né, embaixo da pia de basculante, toda a parte superior também em armários basculantes. Deixamos esse módulo de armários aqui um pouquinho mais baixos para que fossem para o uso do dia a dia. Então, talheres, copos que você usa todo dia tem aqui. Ele tem um recuo diferente, né? A parte superior ela avança mais. Essa parte ela tem um recuo diferente justamente para que ergonomicamente seja confortável. E vocês repararam que eu não tenho revestimento aqui também. Eu usei o mesmo conceito de pedra em toda a profundidade da pia e nas laterais. Então, o legal é isso, é a facilidade de higienização e manutenção, né? Porque praticamente não se tem manutenção aqui. Usamos uma cuba grande, profunda, a quadrum aqui, e para o lado de cá temos a calha úmida. A calha úmida, ela funciona realmente como um escorredor. Então, a gente tem essa parte de prato, tem um ralinho ali embaixo, aqui a parte de copos, talheres, buchinha e detergente. Além de termos colocado também a lixeira embutida na própria marmoraria. Então percebe que ela é um grande bloco de cozinha que esteticamente não pesa, apesar de a gente ter utilizado um tom cinza bem escuro, porque o conceito de desenho dela é através de linhas retas e muito slim mesmo, sem detalhes de puxadores, muita coisa diferente. Dentro do nosso conceito de bloco, né, da cozinha, temos a nossa geladeira, que foi pensado com o mesmo sentido, de linhas bem retas e o mais discreta possível. A nossa coifa, fogão, né, o de indução, nosso cooktop, ele é em vidro e a nossa geladeira também. Ela é toda em vidro, é um vidro preto da mesma linha do forno e do micro-ondas, né? Tem um detalhezinho inox do puxador, mas ela é toda slim. E aí deixa a cozinha ainda mais sofisticada e clean, né? Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da lavanderia. Tiramos aquela porta convencional, caixilho branco que tinha aqui e fizemos essa em marcenaria de forma muito discreta. Um detalhe técnico aqui dessa porta é que nós fizemos as bordinhas dela no metal. Então isso no dia a dia faz com que dure, né? Como é uma área que acaba que tem mais higienização, faz muita limpeza de piso entre cozinha e lavanderia, nós fizemos ela toda como se fosse encaixilhada, abraçada nesse perfil metálico. E ele é bem fininho, é super discreto, então quase você não vê, principalmente a parte do chão. Nossa lavanderia, ela é pequena, mas é funcional. Vocês vão sentir um choque de luz aí, porque ela também é bem iluminada. Nós quisemos trabalhar materiais bem cleans também. Aqui usamos a pedra preto São Gabriel, a marcenaria no cinza, lava-roupas aqui embaixo e o porcelanato, mesmo que nós estamos usando em toda a sala, estamos usando na lavanderia também. Você percebe que ele é contínuo. Nós não fizemos o recorte para colocar uma soleira aqui. Então ele segue o mesmo acabamento, usamos na parede, usamos no piso. Ficou tudo igualzinho. Eu acho que é legal porque traz uma funcionalidade muito prática para a lavanderia. A gente não precisa ficar pensando em tantos detalhes, no sentido de
trabalho, né? A lavanderia, acredito que no maior dos casos é para isso, para ser prática, funcional, e aqui acredito que a gente atendeu bem todas essas necessidades. O espaço como um todo, ele está integrado, cozinha, sala, varanda, estar, o que traz pra gente essa sensação de amplitude. Uma coisa que acredito que vocês repararam são os tons. Aqui nós não temos tons madeirados. Trabalhamos a paleta entre azul marinho bem escuro, um cinza escuro e um pouco de branco. Essa foi a paleta escolhida para cá, traz essa sensação de clean, de continuidade, bem atemporal para todo esse espaço. Eu vou mostrar para vocês agora os quartos, que não foge muito disso. Agora vamos ver o quarto de hóspedes. Lembra que a minha porta é um painel super discreto, né? Aqui no quarto de hóspedes, a ideia foi deixar com a função de quarto mesmo, mas que também desse para usar como um escritório. O layout foi pensado da seguinte forma: cama de solteiro para esse lado, temos um aparador aqui para os quadros, para decoração. Para o lado de cá, nós temos a bancada de escritório. Então, é realmente uma mesa bem funcional e serve para estudo também, né? Pensando até a longo prazo esse quarto. Mas os gavetões aqui, que auxiliam para guardar coisas, porque temos um tamanho bom de bancada, já é funcional, eficiente. Painel com a televisão. E para cá eu tenho um armário piso-teto. Esse armário foi feito todo espelhado, são duas grandes portas de correr. E aqui nós temos o banheiro, que agora é uma suíte, que antes era um banheiro social, e nós mudamos aqui, né? Colocamos a abertura da porta para cá, que fica exclusiva para esse quarto, já que na sala nós temos o lavabo. Nesse banheiro, praticamente usamos o mesmo piso e revestimento em tudo, exceto nessa parede aqui do fundo, que nós usamos um revestimento que ele lembra o Metro White. Ele é só um pouquinho diferente porque ele é fosco, ele tem um acabamento um pouco mais acetinado. Então usamos nessa parede toda até o box. Fizemos a bancada numa pedra branca, num quartzo, a bancada esculpida, marcenaria em branco também. E o box, os metais são todos cromados. O nicho de dentro do box, nós também optamos por fazer na pedra branca, que é a mesma pedra que nós usamos aqui na bancada. E aí são alguns detalhes que vocês vão ver como um todo o apartamento. Todo trabalhado dentro da mesma paleta, branco, cinza, e os espelhinhos de tomada, que a gente tomou cuidado aqui também de ser tudo mais preto e pro cinza, para ornar com o contexto também de tudo que nós usamos na sala. Vamos ver a suíte master desse apartamento? Ela tem um closet aqui e também tem algumas coisas especiais. Tá vendo esse painel todo? Aqui é a entrada do banheiro. O que nós fizemos? Nós fizemos esse painel, que ele pega toda essa parede aqui, formando esse paredão. Aqui é a porta do closet, aqui é a porta do banheiro. Vamos ver o banheiro primeiro? O banheiro, nós trabalhamos o revestimento exatamente igual, piso e parede, 100%. O mesmo porcelanato que nós usamos no chão, nós usamos também nas paredes. Pro lado de cá, nós fizemos uma espelheira, que ela é um pouco diferente também. Então nós temos essa parede, que é espelho toda, e aqui nós fizemos um armário. Então o armário, ao invés de ficar centralizado exatamente em cima da bancada, nós trouxemos ele aqui para a lateral. A bancada foi feita num quartzo branco, e aqui o que temos de mais diferente também é o chuveiro, porque ele é um chuveiro de coluna, né? Ele não é teto nem parede direta, ele faz uma coluna que tem as duchinhas de hidro também. Agora eu vou mostrar para vocês o closet. Lembra que eu falei que temos um painelzão aqui que integra esses dois espaços através das portas. Lá é uma porta de giro, aqui nós fizemos uma porta de correr, que ela fica oculta na lateral do guarda-roupa. Ele é um guarda-roupa que tem os dois lados. Do lado de cá tem de todo como um closet, e eu também vou mostrar o outro lado para vocês. Foi feita toda a setorização aqui do espaço, optamos por não colocar porta porque já tem essa porta de correr que veda como um todo. Espaço de sapateira, todas as calças, e tem um espelhão lá no fundo de corpo inteiro. À frente desse espelho eu tenho outra bancada de apoio, que também tem espelho. E o legal é que dá para se enxergar de todos os ângulos por aqui, porque eu tenho um espelho de corpo inteiro lá atrás e tem um espelho de meio corpo bem aqui à minha frente, onde eu tenho a outra bancada que ela serve de apoio, como uma penteadeira mesmo, e também tem umas gavetas auxiliares. Saindo aqui do closet,
embaixo nós temos essa parte que funciona como uma penteadeira, um local para se arrumar com espelhão aqui, e temos as gavetas de apoio. Essas gavetas são para meias, né, pecinhas menores, e também gavetas para acessórios. Esse espaço foi dedicado justamente para isso. Aqui no tampo superior da bancada tem a parte em vidro que consegue ver os acessórios internamente. Isso fica bem legal, que a gente acessa através das gavetinhas por aqui. Mais um espelho de corpo inteiro desse lado, que temos uma vista 360, né? Agora vamos para a parte da cama, né? Da suíte, é mais confortável. Como eu disse para vocês, o armário, que é piso-teto, parte dele tá para dentro do closet e parte veio pro lado de cá, que é onde temos a cama. Aqui fizemos duas portas grandes de correr. Então, tem cabideiro, espaço para maleiro, bastante coisa. E para cá, nós fizemos meio a meio. Embaixo são gavetas e esse nicho, ele é proposital para funcionar como um apoio da cabeceira. Porque como fizemos uma profundidade grande do closet e do armário, que são duplo, nós não teríamos tanto espaço assim para colocar a mesinha de cabeceira. Então, optamos por deixar a mesa de cabeceira desse lado embutida no nicho. E do lado de lá é realmente uma mesa de cabeceira. Toda a marcenaria ela foi feita de uma forma que abraça todo o espaço. Então nós temos o painel que pega, que é a parte do ar-condicionado, e esses ripadinhos que vão dessa lateral e dão a volta na outra ponta, foi feito um detalhe muito especial. Nós usamos uma micro luminária. Essa luminária é a mesma que se usa em joalheria, porque ela faz um ponto bem focal e ela é bem pequenininha. No painel da TV, vocês reparam que a gente fez um detalhe ali justamente para entrar aquele foco de iluminação. E esse painel ele faz uma continuidade. Ele pega toda essa parede aqui da TV e dá a volta e vai até a ponta lá, aonde nós temos a parte da penteadeira e das gavetas menores de apoio. O módulo aqui embaixo para receber o equipamento da televisão, mais uma gavetinha de apoio. E as cores, nós trabalhamos esse quarto em tons mais azuis. Então pode reparar que a marcenaria ela tem um tom azul bem fechado, ele é quase um grafite, mas ele é o azul e branco. Nós usamos os tons de azul e branco nesse quarto, era um dos pedidos do morador. Nós trouxemos um pouco de calor com o vinílico que usamos no acabamento madeirado. E aí, como um todo, esse quarto traz pra gente a sensação de aconchego, sofisticação e também é um projeto muito contemporâneo. Finalizamos este projeto reforçando a harmonia entre todos os elementos propostos. A iluminação linear, presente em diferentes pontos, valoriza os planos verticais e cria uma atmosfera contemporânea e acolhedora. A marcenaria em tons mais profundos contrasta com a base neutra, trazendo sofisticação e profundidade aos ambientes. A integração entre a sala e cozinha se mantém fluida, com a ilha central assumindo o papel de destaque, tanto funcional quanto estético. A estrutura metálica aérea complementa esse cenário, reforçando a identidade moderna com leveza. Os revestimentos e acabamentos foram escolhidos para garantir unidade visual, enquanto os detalhes, como o painel, o mobiliário solto e as peças exclusivas trazem personalidade ao espaço. O resultado é um apartamento equilibrado, onde cada elemento foi pensado para compor um todo coerente, elegante e atemporal. Se você busca um projeto com esse nível de cuidado e personalização, fale com o Estúdio Merak.